Se o título desse vídeo te chamou a atenção, não foi por acaso. De alguma forma, você já se sente pronta para ouvir esse tema. Pronta para se aprofundar e talvez, finalmente, destravar aquilo que vem te travando há muito tempo, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que é. Provavelmente você vive correndo, resolve tudo sozinha, vive exausta e ainda assim sente que a sua carreira não anda. Eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Isso não é incompetência, é falta de repertório de gestão, algo que a faculdade quase nunca ensina e que ainda é pouco falada na fisioterapia. E para entender o futuro da fisioterapia, a gente precisa antes olhar para o passado. Entender como esse passado moldou a forma como você enxerga o trabalho, a carreira e até a ideia de ter ou não o seu próprio negócio. E aí, eu quero te fazer uma pergunta bem honesta. Você já parou para pensar que a forma como você trabalha hoje, atende seus pacientes, organiza ou não organiza a sua rotina profissional e sua carreira não nasceram agora? Então, ela não é só fruto da sua personalidade, nem apenas da faculdade que você fez. Ela foi construída muito antes de você entrar na fisioterapia. Mesmo que você ainda não se veja como empreendedora, porque na prática você já é como autônoma ou recebendo por comissão e não sendo CLT ou concursada, essa forma de trabalhar é resultado de séculos de construção histórica sobre trabalho, produção, organização e gestão. E talvez o maior problema da fisioterapia hoje não seja técnico, não seja falta de método, não seja falta de curso. Talvez seja o fato de que a gente tenta empreender com uma lógica extremamente primitiva, sem entender de onde vêm as ideias que moldaram o mundo do trabalho e que continuam moldando as nossas decisões até hoje. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Porque não é a gestão que molda a sociedade, é a sociedade que molda a gestão. Então, vem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar sem enrolação como a história da administração explica a fisioterapia de hoje e o que ela exige de quem quer construir o futuro da profissão com mais clareza, estratégia e autonomia. Esse vídeo apresenta um novo quadro aqui no canal, que se chama Livro Comentado. E o primeiro livro é Gestão do Amanhã. Tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na quarta revolução industrial, de Sandro Magaldi e José Salib Neto, lançado em 2018 e que, apesar de focar na evolução da gestão propriamente dita, eu, como especialista em gestão empresarial e fisioterapeuta, vou aplicar para a nossa realidade dentro da gestão na fisioterapia. E para quem não me conhece, deixe me apresentar rapidinho. Eu sou Carol Lima, fisioterapeuta, especialista em gestão empresarial, cofundadora da Reforce Fisioterapia e Pilates Clínico e fundadora da Fisioempreendedor, que é uma escola de negócios da fisioterapia. Se você é fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia e quer aprender sobre empreendedorismo, gestão, marketing e tudo que compõe o mundo real de quem decide empreender na profissão, você está no lugar certo. Um aviso importante: esse canal não é sobre conteúdos rasos e nem fórmulas mágicas. Se você quer realmente entender o jogo, desenvolver raciocínio, autonomia e construir algo sólido ao longo do tempo, então vem comigo. Se puder, já se inscreve no canal, me segue também nas outras redes sociais, @ftcarolLima. E se gostar do vídeo, já deixa um like, se não gostar, tá tudo certo e a amizade continua. Agora, vamos ao tema: Gestão da Manhã na Fisioterapia, lições do livro Gestão da Manhã para Fisioterapeutas do Futuro, parte 1 de 2. Para a gente começar, é importante dizer que, infelizmente, apesar de ainda encontrar um conteúdo ou outro sobre gestão na fisioterapia, ainda são conteúdos bem rasos e muitas vezes generalizados para a área da saúde. Então, a ideia desse quadro, Livro Comentado, é de trazer uma releitura da literatura em administração para a realidade da fisioterapia e começar a estimular vocês a se interessarem pelo tema, apresentando inclusive algumas dicas de livro muito legais para serem estudados. E como você já sabe, por eu ser uma fisioterapeuta, eu entendo a realidade, as dores e as delícias de ser fisioterapeuta no Brasil. Por isso, nós vamos começar
com o livro Gestão do Amanhã, que tem o intuito justamente de apresentar essa evolução do mundo administrativo e da gestão até o mundo atual. Ele é dividido em duas partes que têm o objetivo de prever as possibilidades do futuro. Por isso, eles enfatizam a necessidade de entender a essência e raízes do passado. Então, essa primeira parte é dedicada a apresentar uma visão histórica do mundo do management, que significa conjunto de habilidades e ações que envolvem a gestão de uma empresa. E também como as mudanças sociais influenciaram nas transformações do mundo corporativo e pelas organizações serem entidades sociais, elas têm uma troca com a sociedade. Já na parte 2, que a gente vai falar na segunda parte da discussão desse livro, ou seja, no próximo vídeo, se refere à prática para executar as mudanças nesses 3 campos que são novos modelos de gestão, novos processos de aprendizado e novos líderes. E esse aprendizado base enfatiza o que será totalmente voltado para a realidade fisioterapêutica, com uma visão de fisioterapeuta e especialista. Então não perde na próxima semana a parte 2 do livro comentado Gestão da Manhã, porque ele vai trazer um fechamento complementar dessa primeira parte. Então, agora que a gente entendeu o porquê esse livro está aqui, porque ele é importante e qual a proposta desse quadro, a gente precisa, de fato, voltar no tempo. Antes da primeira Revolução Industrial, o trabalho humano era predominantemente rural. As pessoas viviam da agricultura, do artesanato, da produção local e familiar. Não existia empresa como a gente conhece hoje, então não existia clínica, não existia consultório, não existia cargo, organograma, gerente e nem planejamento estratégico. As pessoas produziam para sobreviver, para trocar e para atender às necessidades imediatas. Esse modelo começa a mudar no finalzinho do século XVIII e o início do século XIX, com a invenção das máquinas a vapor. Esse é o ponto de virada gigantesca na história da humanidade, porque a partir desse momento surgem as ferrovias e elas mudam completamente a lógica da produção e distribuição. Aquilo que antes levava semanas ou meses para ser transportado, agora podiam chegar em outros mercados em questões de dias ou até horas. Com isso, as fábricas crescem, viram indústrias, a produção escala, o consumo aumenta muito e surge uma figura central na sociedade moderna, que é o trabalhador, que operacionalmente trabalhava sem ordens, a partir da própria vontade e autopercepção do serviço. Então é aqui que nasce a pergunta que vai dar origem à administração como um campo de estudo. Como organizar pessoas para produzir mais, melhor e de forma previsível. E quando eu trago isso para a fisioterapia, eu quero que você perceba uma coisa importante. Muitos fisioterapeutas ainda operam com uma lógica muito parecida com esse período. Trabalham sozinhos, dependem exclusivamente da própria força, atendem o máximo possível, resolvem tudo no improviso e torcem muito para que dê certo. Percebe o quanto um modelo super atual se associa com uma estrutura de 3 a 4 séculos atrás, onde muitos do nosso grupo ainda atuam de maneira completamente ultrapassada e inviável. Avançando um pouco na história, a gente chega em Frederick Taylor, no final do século XIX. Taylor observa que cada operário trabalha com seu jeito, no seu ritmo, no seu padrão, sem processo e, como já foi dito, assim como muitos fisioterapeutas que a gente já conhece. Em 1911, ele publica Princípios da Administração Científica e defende que o trabalho precisa ser pensado, organizado e planejado. É aqui que nasce a figura de gerente. Traduzindo isso para a fisioterapia, é o momento em que o profissional deixa de ser apenas executor, ou seja, aquele serviço operacional de atendimento, e começa a pensar sobre como o trabalho deve acontecer. Fluxo de atendimento, tempo, sequência, organização. O problema é que até hoje muitos fisioterapeutas continuam apenas executando, mas não param para pensar no processo, no modelo, no sistema. São os típicos fisioterapeutas que dizem: eu trabalho bem, atendo bem meus pacientes, mas não consigo escalar e nem sair disso. E agora a gente entra na segunda Revolução Industrial, já na metade do século XIX e início do século XX, onde o marco é a criação e distribuição da eletricidade, marcada principalmente pela produção em massa, onde a gente pode citar Henry Ford. Aqui o foco é eficiência, repetição e escala. Como o conceito de administração científica foi sendo disseminado na Europa continental por Henri Fayol,
Ele identificou 5 funções do gerente, que seriam planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Na prática fisioterapeuta, isso é muito simples de entender. Planejar é saber onde você quer chegar. Organizar é estruturar agenda, espaço, recursos e pessoas. Dirigir é tomar decisões. Coordenar é alinhar tudo para funcionar junto. E controlar é acompanhar se está dando certo ou se está dando errado e tomar as decisões de melhoria para chegar no seu objetivo. A maioria dos problemas de clínicas e consultórios não é falta de técnica, é falta de planejamento, coordenação e controle. E como qualquer pensamento útil para a humanidade, esse conceito também foi sendo lapidado ao longo dos anos, já que evoluíram análises sobre o alcance do método e suas limitações. E é nesse contexto que surge Peter Drucker, que muda completamente a forma como a gestão passa a enxergar o trabalho. Foi a partir dele que iniciou o processo de integração do planejamento estratégico, do marketing e das finanças, nascendo então a gestão moderna. Isso na década de 50, gente. Se esse conceito já surgiu lá atrás e o fisioterapeuta não aplica isso até hoje, quem afirma que não precisa, acho que está vivendo num mundo paralelo, porque não faz sentido. E a história prova isso. Enquanto outras áreas aprenderam a pensar estratégia, posicionamento, direção, a fisioterapia continuou discutindo método, técnica isolada e aparelho, muitas vezes desconectado do contexto de mercado. Eu concordo plenamente que é importante essa atualização, oferecer serviço de qualidade e trazer resultado. Esse é o primeiro passo para um empreendimento de sucesso, mas não é o único pilar a ser considerado, né? Então, presta atenção nesse exemplo que eu vou te dar agora. Esse erro fica muito claro quando a gente olha para exemplos clássicos como as ferrovias, lá da primeira revolução industrial que eu falei, com o surgimento das máquinas a vapor. Elas acreditavam que estavam no negócio de trens, quando na verdade estavam no negócio de transporte e foram substituídas pelas indústrias automobilísticas que se aproveitaram da mentalidade crescente da sociedade de valorização do indivíduo para trazer um novo conceito de transporte mais pessoal e único. Então, quando surgiram novas formas de transporte, elas perderam espaço. O mesmo aconteceu com a Blockbuster, que achava que vendia fita, né, alugava fita, quando vendia entretenimento e faliu, sendo substituída pelas plataformas de streaming como a Netflix. Ou a Kodak, que achava que vendia filme fotográfico quando vendia memória e não acompanhou a era digital, sendo substituída pelas máquinas fotográficas digitais e hoje até pelos smartphones. O ideal é focar na estrutura do problema, que em muitos momentos sempre vai existir. Aqueles que são apaixonados pelas suas técnicas e nas suas resoluções dos problemas já se provaram ultrapassados ao ponto de falirem. Sempre foquem no problema. Lembre-se sempre disso. O foco é o problema. Como você vai resolver esse problema, sempre vai mudar e esteja em constante preparação para isso. E aí, quando o fisioterapeuta acredita que vem de método, ele corre o mesmo risco. Método muda, perde evidência, fica obsoleto. O que permanece é o problema que o paciente quer resolver. A fisioterapia não está apenas no mercado da saúde. Ela está no mercado de saúde, bem-estar e pertencimento. Para quem não viu meu vídeo de tendências para esse ano, eu falo sobre isso. E eu vou deixar o card aqui no vídeo, se você quiser assistir também, vale muito a pena. Quando você se reconhece nesse mercado mais amplo, você passa a buscar a melhor técnica disponível, baseada em evidências, alinhada à preferência do paciente e à sua experiência clínica. Aqui entra diretamente o tripé da prática baseada em evidências. Método pode até ser usado como uma porta de entrada comercial, mas não pode ser o centro da sua identidade profissional. Um exemplo disso, e eu posso até desagradar algumas pessoas, mas verdades precisam ser ditas, é o RPG, Reeducação Postural Global. Para quem é RPGista, hoje está perdendo mercado para muitas áreas que têm se mostrado muito mais eficientes. Com isso, eu até posso dizer aqueles que aplicam somente um método, como, por exemplo, Pilates, que tem sua prática bem respaldada na literatura hoje em dia,
em muitos casos, mas que acaba se prendendo somente nos exercícios e princípios, se esquecendo das especificidades de cada caso, que você só consegue desenvolver quando se apropria de um composto de conhecimentos técnicos que a área de conhecimento geral da fisioterapia apresenta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você se prender somente a uma área técnica e se esquece do composto, que é a área da fisioterapia, que engloba conhecimentos biomecânicos, cinesiológicos, neurocientíficos e até indo além, social, psicológico, político e administrativo, sinto muito te informar que, se você não fechar suas portas, você vai crescer até um certo ponto e não vai passar disso. Esse posicionamento permite algo muito mais sólido. Você vende saúde, vende experiência, vende cuidado, cria vínculo e comunidade. Agora, dando uma respiradinha e para você continuar me acompanhando aqui, se está gostando do conteúdo e faz sentido para você, aproveita para se inscrever, curtir esse vídeo, me seguir nas outras redes sociais e, caso você queira, também deixei alguns materiais gratuitos para introduzir um básico sobre vendas, marketing e finanças na fisioterapia. É só clicar no link aqui na descrição, preencher 3 perguntinhas rápidas e receber o link para baixar o material. E é de graça, não dá bobeira, hein? Olha lá. Seguindo então. Avançando na história, já a partir da década de 60, com o mercado ficando cada vez mais competitivo em todos os setores da economia, surge o pensamento estratégico da gestão, desenvolvido por Philip Kotler, também considerado o pai do marketing. Por esse aumento da competitividade do mercado, surge também Michael Porter, que desenvolveu a teoria da estratégia competitiva, que mostra que as forças que dão forma à estratégia passam por eixos muito diferentes dos contábeis. Ou seja, mostrando que vantagens competitivas não é só preço. Prestem atenção nisso. Mas posicionamento, valor percebido e relacionamento. Isso inclui uma das ferramentas muito utilizadas para avaliar a competitividade de uma empresa ou um setor que ela está inserida. Foi criado no final da década de 70 as chamadas 5 forças de Porter, que inclui análise de 5 tópicos diferentes que são: 1. Ameaça de novos concorrentes. 2. Poder de negociação dos fornecedores. 3. Poder de negociação dos clientes. 4. Ameaça de produtos substitutos. E 5. Rivalidade entre concorrentes existentes. Caso você queira que eu traga uma possível explicação dessa ferramenta em um próximo vídeo, deixem aqui nos comentários 5 forças, que, havendo um número legal de comentários, eu desenvolvo para vocês. Agora, pensando nesse cenário de competitividade, parece que hoje não mudou muito, inclusive até se intensificou. Um país com mais de 200 mil fisioterapeutas, quem não entende isso, fica invisível. Por isso, não adianta tentar ganhar da concorrência vendendo seu serviço a preço de banana, porque isso não vai te ajudar. Pode, inclusive, te prejudicar e também manchar a categoria profissional, que está em uma luta constante de valorização e que, inclusive, já apresenta uma tabela de honorários chamada RBPF, Referencial Brasileiro de Procedimentos Fisioterapêuticos, que está em constante atualização, que já é um dos norteadores para precificação, inclusive, de procedimentos específicos que podem agregar mais e mais valor no seu serviço. Já nos anos 90, surge o conceito de clusters, ou conglomerados. Em termos simples, são empresas que compartilham recursos e aprendem juntas. Na fisioterapia, isso aparece em redes de clínicas, parcerias locais, ecossistemas de saúde e comunidades profissionais. Ou seja, aquele modelo multiprofissional e interdisciplinar, onde mais de uma área de atuação se associa à sua, podendo até se comunicar entre si para oferecer mais qualidade em termos de serviço e experiência, podendo estar, inclusive, dentro de uma mesma empresa ou até mesmo em empresas separadas, onde a gente fala das parcerias estratégicas. Tudo isso nos leva em um ponto central. A fisioterapia não evolui isoladamente. Quem insiste em pensar gestão como algo distante, chato ou desnecessário, está usando um raciocínio de séculos atrás. Entender a história da administração é entender que empreender não é modinha.
é uma evolução natural do trabalho humano. E se você quer ser um fisioterapeuta do amanhã, você precisa pensar além da maca, do método e além da técnica. Precisa entender contexto, o mercado e o papel da profissão na sociedade. E para finalizar, mais um último exemplo para você entender a importância dessa contextualização histórica, provando que, conforme a sociedade se modifica, ela influencia muito nas demandas e modificações das empresas. Eu vou deixar uma propaganda muito boa da Toyota para conscientizar sobre a violência doméstica e o final dela surpreendeu totalmente. Ninguém espera por esse final. Então assiste comigo. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. E eu fico muito feliz que você tenha me acompanhado até aqui. E espero também que tenha feito uma pontinha de diferença na sua vida, porque os vídeos que eu faço aqui são com muito carinho e dedicação. Aproveita para deixar aquela curtida, o card do vídeo das tendências está aqui na tela. E eu te vejo no próximo vídeo, na parte 2 e final, do livro comentado Gestão da Manhã para uma Fisioterapia do Futuro. Beijo grande e até a próxima!